Seus olhos eram vermelhos e ele olhava fixamente para nós. Fui oficial de busca e resgate por mais de 30 anos do Exército Brasileiro. Agora eu estou aposentado, morando com a minha esposa em uma pequena cidade de Minas Gerais. A história que eu vou contar aconteceu comigo e com a minha equipe durante um exercício de treinamento na floresta mais conhecida do mundo, a Amazônia. Nessa vida, já vivi muita coisa assustadora, mas nada se comparou a isso. Pedimos o seu like e a sua inscrição no canal. Coloque seus fones de ouvidos e tire suas próprias conclusões. Era 1991, o ano em que oficialmente me tornei um oficial de busca e resgate. Eu estava no topo da minha turma, passando em todos os exames dos protocolos. Eu era o mais experiente da equipe e fomos para um treinamento intensivo na floresta amazônica, porém do lado peruano. Era um exercício de treinamento de sobrevivência e resgate. Eu estava animado pelo novo desafio, afinal, essa parte da floresta conta com muitos penhascos e o terreno é ainda mais difícil. Preparamos todo o equipamento necessário para a missão, incluindo sistemas de comunicação, equipamento de escalada, roupas impermeáveis e, claro, comida e água. Fomos transportados por um helicóptero em direção ao local do treinamento. O capitão foi rápido em nos lembrar que era apenas um exercício de treinamento. E quando chegamos à densa floresta, pousamos em um campo aberto que marcava a zona de pouso onde o exercício de treinamento começava e terminava. Marcamos o campo com fita amarela cercando toda a área. Depois, todos nós seguimos para a floresta para o nosso treinamento. Encontramos o local perfeito para o nosso acampamento, a apenas 2 quilômetros do nosso ponto de pouso. Era melhor ficar perto do que muito longe. Não conhecíamos o terreno e precisávamos evitar problemas desnecessários. Enquanto desempacotávamos nossos equipamentos e preparávamos tudo, pedi para um dos integrantes da equipe iniciar a fogueira, afinal o fogo é importante para espantar animais. Depois disso, todos nós fomos para nossas tendas e dormimos, preparando-nos para o treinamento no dia seguinte. Na manhã seguinte, o capitão acordou e saiu para demarcar a área, monitorando todos os lugares ao redor. Tínhamos colocado um boneco de treinamento no topo de uma árvore e deixado pistas por toda a floresta. Eu não posso detalhar muito bem como funciona esse treinamento, então talvez fique algumas dúvidas, mas o importante é a experiência vivida naquele lugar. Por volta das 6 da manhã, o capitão acordou todo mundo. Ele nos mandou preparar o café da manhã antes do início daquele treinamento. Explicou que o primeiro exercício era encontrar uma pessoa desaparecida na floresta que ele tinha escondido anteriormente. Nosso capitão nos dividiu em 2 grupos. As regras eram simples. A equipe que encontrasse a pessoa desaparecida primeiro ganharia uma carona e teria o resto do dia de folga, enquanto a equipe que não encontrasse seria punida. Teríamos até às 18 horas, com um tempo estimado de busca de 10 horas após a pessoa ser dada como desaparecida. O treinamento começou às 8 da manhã. Por volta das 16 horas, a minha equipe e a outra equipe voltaram ao acampamento base, conseguindo encontrar a pessoa desaparecida. Voltamos rindo e felizes. O capitão estava intrigado e animado para ouvir como conseguimos encontrar a pessoa desaparecida trabalhando juntos. Conforme o dia chegava ao fim, todos nós relaxamos e conversamos até que todos ficassem cansados e fossem para a cama. O dia havia chegado ao fim de uma forma muito boa, mas o dia seguinte nos reservava surpresas nada agradáveis. Mais um dia amanheceu e o foco do segundo dia seria nas habilidades de treinamento mais básicas para um oficial de busca e resgate. No início da manhã, às 4 horas da manhã, o capitão acordou todos. Ele nos lembrou que era o dia final e que iria testar se éramos capazes de realizar o treinamento básico de busca e resgate. Ele nos vendou, nos levou para a floresta e cerca de 2 horas depois chegamos a um lugar e ele nos permitiu tirar as vendas. Nos disse para usar nossas habilidades para encontrar o caminho de volta até a zona de pouso do helicóptero.
não nos deixou comer ou beber nada. Durante o percurso poderíamos abater animais ou procurar por frutas e encontrar formas de nos hidratarmos caso fosse necessário. Diz que não deixou pistas para encontrarmos o caminho de volta. A nossa capacidade de direção e rastreio seriam testadas naquela prova final. O capitão riu, dizendo que o helicóptero estaria lá às 20 horas. Eu sinalizarei o helicóptero com fumaça amarela e espero ver vocês de volta até lá. Então, ele partiu em um jipe acompanhado de oficiais peruanos, mas não poderíamos seguir o rastro do jipe. Teríamos que encontrar o caminho da trilha. Todos ficamos surpresos, mas isso fazia parte do treinamento. Teríamos que encontrar a zona de pouso antes que o helicóptero chegasse. Trabalhamos em equipe, tentando descobrir onde estaria localizado a partir daí, confiando apenas nas habilidades que nos foram ensinadas. Decidimos não perder tempo caçando nada. Se encontrássemos frutas no caminho que não fossem venenosas, nos alimentaríamos, senão ficaríamos em jejum mesmo. Cortamos alguns cipós, pois dentro deles costuma ter água potável, e foi dessa forma que nos mantínhamos hidratados durante toda a prova. Tudo o que me lembrei foi que provavelmente a pista de pouso estava localizada a noroeste. Depois disso, todos tentamos rastrear a tal trilha que nos levaria de volta. Já haviam se passado 3 horas e ainda não havíamos encontrado a maldita trilha. Mas ainda não tínhamos perdido a esperança. Enquanto a gente andava, nos deparamos com uma pequena encosta rochosa. A bússola mostrava que estávamos indo para noroeste e tivemos que escalar esse penhasco. O que era estranho porque o capitão não havia falado sobre obstáculos do terreno. Ele apenas nos alertou a ficar de olho em cobras e insetos perigosos. E nós também não nos lembrávamos de qualquer movimento de descida que o jipe que nos trouxe vendados até ali havia feito, não descidas tão íngremes que justificasse a escalada de um penhasco. Talvez a gente estivesse indo na direção errada. No entanto, continuamos. Escalamos o maldito penhasco até que uma corda se rompeu. Isso fez com que um dos meus colegas de equipe caísse torcesse o tornozelo. Ele não estava muito alto, mas foi o suficiente para causar uma luxação bem feia. Corremos até ele, oferecendo os primeiros socorros, e tivemos que colocar cuidadosamente o pé dele de volta no lugar. Pode parecer uma situação ruim, mas isso fazia parte do treinamento. Nós estamos preparados para esse tipo de situação. O que não podíamos é deixar ninguém para trás, e nosso ritmo iria diminuir bastante, ou seja, não havia tempo para erros agora. Trabalhamos juntos, usando uma maca improvisada para carregar nosso colega de equipe ferido. A gente revezava para não sobrecarregar ninguém. No entanto, foi necessário encontrar outro caminho, percorrendo ao redor daquele penhasco. Porque nós não tínhamos equipamento necessário para erguer o nosso colega. Isso aumentaria muito a nossa jornada. E de fato, foi o que aconteceu. Levou muito mais tempo para a gente superar o obstáculo do penhasco devido à lesão do colega da equipe. E já era por volta das 6 da tarde e nós tínhamos apenas 2 horas restantes antes do helicóptero chegar. Mas o pior era a escuridão. Dentro da floresta densa, às 6 da tarde parece ser de madrugada. Nós tínhamos lanternas, mas mesmo assim o ambiente era muito desconfortável. Na selva, à noite, você escuta muitos sons, a maioria deles eu não conseguia distinguir o que era. E isso, eu confesso, me assustava um pouco. Como o mais experiente da equipe, eu não podia mostrar fraqueza, então eu exalava uma confiança que, na verdade, eu não estava sentindo. Caminhamos pela floresta garantindo e monitorando todas as áreas ao redor, para não sermos surpreendidos por uma onça, por exemplo. Um dos meus colegas de equipe notou algo à distância. Ele disse para todos pararem e, enquanto apontava, todos olhamos na direção que ele indicou. Não sabíamos o que era, mas parecia algo em pé, como uma pessoa, porém maior, mais robusto. Quando iluminamos com as lanternas, eu mal acreditei no que via. Era um homem, mas também parecia um lobo. Não tinha orelhas no topo da cabeça não, mas as suas orelhas eram maiores e pontudas. Ele tinha pelos pelo pescoço e alguns no rosto, uma expressão séria e uma boca protuberante. Essa coisa era enorme. Estávamos longe,
mas seus olhos de cor vermelha ficavam nítidos quando a luz da lanterna passava sobre eles, e aquilo assustou a todos nós. Seus olhos eram vermelhos e ele estava olhando fixamente para nós. Estávamos todos armados, mas aquilo era algo totalmente incomum. É como se o seu cérebro tivesse acesso a uma informação que ele não consegue interpretar. E eu não sei explicar o porquê. Mas ao invés de confiarmos em nossas armas, nós simplesmente saímos correndo, carregando nosso colega de equipe ferido. Enquanto fugíamos, não podíamos deixar de sentir que estávamos sendo seguidos. Aumentamos o ritmo e foi quando eu percebi que a selva estava em silêncio. Era como se aquela região da Amazônia parasse por um momento para observar o que iria acontecer. Ninguém gritou, apenas corremos. Logo ouvimos o helicóptero passar por cima de nós e sabíamos que estávamos perto da zona de pouso. Vimos a fumaça amarela no ar. Era o capitão sinalizando que estávamos chegando. Quando alcançamos a zona de pouso, ele estava nos esperando com o helicóptero. Conforme embarcamos e subimos, eu olhei para baixo para ver se aquela coisa realmente estava nos seguindo. E juro por Deus, eu vi aquele ser se escondendo na floresta. Ele parecia evitar a clareira que o helicóptero estava. A criatura estava parada em pé ao lado de uma das árvores e olhando para nós com seus olhos vermelhos brilhantes enquanto voávamos para longe. Quando chegamos de volta à sede, eu quebrei o silêncio perguntando o que cada um de nós havíamos visto na selva, e todos deram a mesma descrição. O capitão nos chamou para dar o relatório sobre o que tinha acontecido desde que ele partiu. Contamos tudo. No entanto, omitimos que vimos aquela coisa e que ele teria nos perseguido pela floresta. Não sabemos nem o que era, então decidimos nos calar. Mas até hoje, trocamos mensagens nos lembrando do que vivemos em plena floresta amazônica. Deixe seu like e, por favor, se inscreva. Obrigado por ter ficado até o final. Nos vemos no próximo vídeo.